Paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, que vai ouvir esse pequeno estudo aqui, um resumo para você poder entender dentro da palavra do Senhor. Respondendo aqui, a alguns irmãos que comentaram, aí nos vídeos, até mandou mensagem para mim no grupo, para eu falar sobre os jejuns, os tipos de jejum, dar um pequeno estudo sobre o jejum. Eu vou explicar dentro da palavra de Deus, e você pode examinar aí dentro da Bíblia. Lembrando, irmão, que cada um tem a sua interpretação. Amém? Aquilo que faz efeito na minha vida, quem sabe pode fazer na tua vida ou não fazer efeito. Vai depender muito do que você crê, confia e ter fé, não é verdade? E a gente sabe, eu não sei se você sabe, que a Bíblia, ela descreve vários tipos de jejum. É só você pesquisar na Bíblia que existe vários tipos de jejum. Cada um com seus propósitos específicos, mas diferente. Então, o jejum normal, como eu já falei para vocês na revelação que o Espírito Santo me disse sobre a tentação de Jesus, isso ninguém é obrigado a crer, amém? No que Deus me revelou, no que o Espírito Santo me revelou. Você tem todo o direito de não acreditar e de me refutar. Você tem todo o direito, Como eu também tenho o direito de concordar ou discordar. É um direito de cada um isso. E isso, graças a Deus, eu não levo para o lado pessoal. Porque na plataforma do YouTube, não é todos que vai acreditar no fulano de tal, numa pastora ou num pastor, no que eles estão falando, no que Deus revelou, no que Deus mostrou. É desse jeito, não, é desse outro jeito. Então, cada um de nós tem livre arbítrio de escolher, se esse daqui é certo, se esse daqui é errado, ou se eu discordo dessa irmã. Não, eu concordo com esse pastor. Você tem todo o direito, irmãos, de concordar ou não concordar, de refutar ou não de refutar. É um direito de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Mas eu não ligo para os tipos de afronta, Porque Deus afirmou os meus passos tão forte na rocha que essas coisas não me abalam, seja A, ou B ou C. Amém? Ninguém é obrigado a acreditar no A, ou no B, ou no C. Mas você tem 2 joelhos, é só orar e clamar e Deus te dará a resposta, Deus te dará a direção, Deus falará claramente para você o que é certo, o que é errado, se esse jejum aqui vai servir para você ou não. Só basta você tentar buscar a Deus e uma hora Deus pode te responder. E como eu falei para você, a gente sabe, Eu falei no vídeo anterior que o jejum normal é aquele onde se abstece de alimentos, Onde você se abstece também de água. Porque, irmão, na Bíblia tem vários tipos de jejum que qualquer ser humano aqui na Terra pode fazer. Tudo que está aqui na Bíblia você pode fazer, porque a Bíblia, irmãos, é o manual do crente. Tudo que está aqui na Bíblia, o crente tem que seguir. Se não está na Bíblia, eu não vou seguir, ok. Mas se está na Bíblia, siga o que está nas Escrituras. Tem coisas no Velho Testamento que não é para usar brincos, colares,
salto alto, está na Bíblia, no Velho Testamento. Como também no Novo Testamento também fala que a mulher não pode trançar o cabelo, não pode colocar efeito no cabelo, que ela tem que ter o seu exterior, né, bonito, com o semblante do Espírito Santo sem enfeite nenhum, né, com roupas, se vestir modéstia. Então tudo que está na Bíblia do Velho Testamento e no Novo Testamento é proibido por servo e serva de Deus. Se a Bíblia diz que eu não posso fazer assim, eu não vou fazer. Então, se está na Bíblia, eu faço. Se está na Bíblia e a Bíblia fala assim, jejum comendo legumes, eu vou jejuar, porque se serviu para o Daniel, serve para mim no dia de hoje, porque o mesmo Deus que operou na vida de Daniel pode operar na minha vida também. Ou quer dizer que o Deus do passado até hoje mudou? Deus do passado nunca mudou, irmão. O Deus de Gênesis até hoje nunca mudou e nunca se modernizou. Se o Deus que operou na vida de Moisés pode também operar na minha vida, na vida de Daniel, de Esther. Então, quer dizer que o nosso Deus que a gente serve no século de hoje é diferente? Será que ele mudou? É uma coisa que tem que se examinar na Bíblia. Eu acredito muito na Bíblia e tudo que a Bíblia diz, eu tento e me esforço a seguir o pé da letra. Entende? Então, vou falar sobre um pouco do jejum, né? Tem várias formas de jejum na Bíblia, na palavra de Deus, né? Tem pessoas que fazem o jejum com água, mas não se alimenta. Eu, no meu caso, eu faço com água porque dói muito meus rins, muitos meus rins. Então, eu não vou fazer um sacrifício de tolo, né? Se meu rins tá doendo, eu vou ficar lá me sacrificando. Não, Senhor. Toca no meu rins, repreende essa dor. Eu vou fazer esse jejum até umas 6 horas da tarde. Não, irmão, isso é sacrifício de tolo. E sacrifício de tolo Jesus não quer. Jesus quer que você haja com sabedoria, né? Se o seu rins está doendo, então, quando você for fazer o seu jejum com água, apresente ao Senhor. Fala, Senhor, nesse exato momento eu apresento meu jejum, meu sacrifício em prol disso, em prol daquilo. Eu vou fazer com água, Senhor, um período de tempo prolongado, que o Senhor possa me dar força e responder com fogo o meu propósito. Pronto! Naquele momento, o Senhor já aprovou o teu sacrifício. Porque o véu se rasgou. Qualquer um tem acesso a falar com Deus. Ninguém pode medir a intimidade do outro com Deus. Então, o jejum total, onde a pessoa se abstém-se de alimentos e também de líquido, é praticado em situações extremas por curto tempos de período. Além desses, né, que eu vou citar para você, há um jejum parcial onde se restringem certo tipo de alimento ou também práticas como o do Daniel. Aqui em Daniel, capítulo 10, versículo 2 diz assim: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Versículo 3: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpram as 3 semanas. Veja que Daniel fez um jejum de 21 dias, sem beber nada. Ele apenas só fez um jejum com frutas e legumes. Irmão, se está na Bíblia, eu vou fazer. Ah, mas não vai adiantar. Como assim não vai adiantar, irmãos? Que Deus é esse que opera no passado e não opera no presente? Deus não mudou. Eu conheço pessoas
pessoas, amigos em Cristo, que já fizeram o jejum de Daniel, e Deus abriu visão espiritual, Deus abriu portas, Deus salvou a família, Deus libertou o filho do vício, restaurou o casamento. Irmãos, são coisas que você não pode duvidar do outro. Ah, mas não vai resolver, não vai dar certo, Deus não vai responder esse jejum. O jejum que Deus responde é só o jejum seco, sem comer, sem beber. Não, irmão, aqui não tem um padrão específico para você, não, para você seguir só esse jejum. Não, tem que fazer só esse jejum seco, sem comer, sem beber. Não, irmão, se no Velho Testamento os servos de Deus fizeram o jejum diferente, por que eu não posso fazer? Eu posso fazer sim, porque o Senhor me dá direito na palavra. Me dá direito na palavra. Vai muito pela sinceridade do homem e da mulher que está buscando a Deus. Ah, mas esse jejum de legumes aí para a irmã não vai dar certo não. Como é que tu vai? Tu tá julgando o irmão e a irmã desse jeito. Ah, mas Deus não vai receber esse tipo de jejum. Como é que você sabe que Deus não vai receber? Você é Deus? Quer dizer que Deus já falou para você que não recebe? Você é Deus para dizer que Deus não vai receber o jejum do irmão ou da irmã só porque a irmã fez o jejum de Daniel, ou fez o jejum da Esther, ou fez o jejum de Oséias? Não, irmão, está errado. A gente está julgando as pessoas dessa forma. Porque Deus responde à sinceridade do jejum daquela pessoa. Eu jamais vou dizer, ai, Deus não vai receber esse tipo de jejum. Deus recebe sim, com a sinceridade da pessoa. A pessoa crendo, confiando e fazendo com sinceridade, Deus recebe. O que Deus não recebe é sacrifício de tolo e pessoas que estão em pecado. É esse tipo de jejum que Deus não recebe. Deus não recebe o jejum de adúltero, de prostituto. Deus não recebe o jejum do mentiroso. Deus não recebe o jejum do que compra, mas não paga. Deus não recebe o jejum e oração de pessoas que devem, né, e compra, mas não paga. Que tem cristão também que deve tanto e quer dar e pensa que Deus vai ouvir esse tipo de oração. Tem jejum que Deus não recebe daquele crente que não quer compromisso com Deus, só quer ir para a igreja, mas não quer compromisso com Ele. Tem vários tipos de jejum que Deus não recebe, porque aí são tudo sacrifício de tolo. Você tem que obedecer a palavra para Deus agir na sua oração, no seu jejum. Então, tá tudo na Bíblia. Então, o jejum aqui bíblico não é apenas uma abstinência de comida, mas também um ato de buscar o arrependimento, preparação espiritual, você com Deus. Então, eu vou lhe dizer tipo de jejum na Bíblia, tá? Tipo de jejum na Bíblia, que se você quiser fazer, você faz, você pode fazer, porque Deus dá direito sim de a gente fazer qualquer tipo de jejum dentro da Bíblia. Eu só vejo alguns irmãos dizer que na Bíblia a gente a serva de Deus não pode usar vaidade. No Velho Testamento, Deus mandou todos o povo de Israel tirar os enfeites, tirar os atavios, tirar as joias do Egito, tirar tudo que está no Egito, não levar nada, deixar lá no Egito. Se o mesmo Deus que ordenou isso no Antigo Testamento, até hoje Ele ordena para nós. Então eu vou obedecer o que está na palavra.
Se Deus proibiu coisas no Velho Testamento, e você leu e vê que no dia de hoje é para você, então você não faça o que está no Velho Testamento. O que está no Velho Testamento, se Deus te proibiu de fazer algo que desagrada a Ele, então não faz. Se está no Novo Testamento, dizendo que não é para você seguir isso, não é para você usar isso, então não faça. Porque o manual do crente é a Bíblia. Temos que seguir o que está na Bíblia e fazer o que está na Bíblia, não é verdade? Se está na Bíblia, eu vou fazer. Se está na Bíblia, eu vou seguir. Se está na Bíblia, eu vou obedecer. Então, eu vou citar tipos de jejum na Bíblia. Tipo de jejum na Bíblia que você pode fazer. Porque o que se fez efeito na vida dos antepassados, faz na minha também, porque Deus não mudou. A única coisa que eu não vou fazer, irmãos, e que você não vai fazer é matar animal e oferecer sacrifício a Deus. Isso daí Deus não vai receber, lógico, né? Mas tipo de jejum que eu vou falar, tá? Então, aqui eu vou citar tipo de jejum para você ler aí na Bíblia, examinar na Bíblia. Jejum normal. Jejum normal com ou sem água. Você pode fazer. Você faz se você quiser, né? É um direito seu. E outra, Deus não vai te discriminar e dizer que isso é pecado, que Deus não recebe esse tipo de jejum. Deus recebe sim, tá, irmãos? Eu sou prova disso. Como tem muitos irmãos que são prova disso, né? De fazer jejum com água ou sem água. É um direito seu e tá na Bíblia, tá? De você fazer o jejum, né? Sem água, sem comer, sem beber. Ou, se quiser você fazer jejum com água, você pode fazer, né? Isso é abstenção de alimentos. Jejum normal ou com água ou seco é abstenção de alimentos. Jejum com água, você tem que se afastar de comida, de alimentos. Mas se especificar para Deus, eu vou fazer o jejum com água para Deus e Deus vai responder. Mas você não pode comer nada. Se alimente no sentido assim, eu creio que você entendeu. Se alimentar com água, mas não tomar água direto, entende? Em 2 horas, se você sentir dor no estômago, toma lá um pouco de água e vai buscando ao Senhor, vai orando, vai lendo a palavra. E se sentir de novo dor no estômago, toma lá um pouco de água e vai orando, vai clamando a Deus, vai orando em pensamento, vai arrumando a sua casa ali, botando louvor. Amém? E cada vez que doer o seu estômago, toma um pouco de água. Porque é o jejum que você especificou para Deus no propósito que você quer que Deus haja. Agora o jejum sem água. Para quem aguenta e tem o costume e acostumou o seu corpo a jejuar de manhãzinha apresentando o seu jejum e entregar às 6 da tarde, isso é para quem é acostumado, que acostumou o seu corpo e não sente dor, não sente nenhum mal-estar no corpo. Glória a Deus por isso. Mas os que não conseguem passar um período de tempo jejuando sem comer, sem beber, eu aviso a você, aconselho a fazer jejum com água. Porque aí tem gente que vai sentir dor no rins, né, dor de cabeça, essas coisas. Então, comece a fazer o jejum com água. Aí depois, você quiser fazer um jejum seco, sem comer, sem beber, você apresenta diante do Senhor 7 da manhã o seu jejum e você pode entregar meio-dia o seu jejum. Mas aí tem pessoas que falam que não tem
não tem entendimento, né, da palavra de Deus e pensa que é Deus que pode determinar os tipos de jejum que ele recebe e o que não recebe. Tem pessoas que falam assim, mas esse período aí Deus não recebe, é um jejum pequeno. Pequeno ou grande, Deus recebe do mesmo jeito. Basta a sinceridade da pessoa e na fé que ela está depositando em Deus no seu jejum. Amém? E esse jejum você pode procurar, você pode ver lá em Mateus, capítulo 4, versículo 1 e 2, que é o jejum de Jesus, a qual eu falei, né? Que o Espírito Santo falou para mim, que ele fez com água. Mas aí cabe você acreditar ou não, tá? Concordar ou não concordar, é um direito seu, amém? Aí jejum total. Jejum total é a abstenção completa de alimentos líquidos que geralmente, por curto período de tempo, até 3 dias. Você já viu um jejum total? Jejum total é aquele sem comer, sem beber. Que Esté, você lembra de Esté? Esté jejuou desta forma, antes de se apresentar ao rei. Você pode ler aí, eu não vou ler aqui para o vídeo não ficar muito grande, mas você pode procurar aí Esté, capítulo 4, versículo 15 e 16. Glória a Deus. Aí você pode procurar aí e examinar. Amém? A palavra do Senhor. Esté, capítulo 4, versículo 15 e 16. Ok. Agora tem o jejum parcial. Jejum parcial é a abstenção de certos tipos de alimentos ou práticas. Veja que Daniel não comeu alimentos finos e bebeu apenas água por 3 semanas. Porque Daniel aqui, como eu acabei de ler para você, Daniel capítulo 10, versículo 2, eu vou ler novamente. Daniel, naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Aí versículo 3, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. Então dá para entender que Daniel não comeu alimentos. Ele fez um jejum com legumes. Ele fez um propósito com Deus. Ele quis fazer um propósito com Deus nessa área. E Deus respondeu o propósito dele. E ele ali ficou por 3 semanas. 3 semanas é o quê? 21 dias de jejum que ele fez. Então, se eu quiser fazer esse jejum, Daniel, eu faço. Ah, Deus não vai responder. Quem é você para dizer que Deus não vai responder? Você é Deus por acaso? Não é. Se está na Bíblia e se ele teve direito de fazer, por que eu não posso fazer? O Deus que criou ele, criou eu também. O Deus que ordenou ele, né? E chamou ele para um chamado específico, porque Deus não pode me chamar também? Também sou servo do Senhor, você é serva do Senhor. Então, mesmo Deus que operou na vida de Daniel, até hoje opera na nossa vida. Como eu falei para vocês, tem pessoas que eu conheço, irmão em Cristo, irmãs também, que fizeram o jejum de Daniel. Mas isso não é jejum de gente tola, não. Porque se fosse jejum de gente tola, não estaria na Bíblia. Mas como está na Bíblia, eu faço. Se você crê que Deus vai responder você fazendo jejum com legumes, faça. Que Deus responderá, porque o Deus do passado
do presente, do futuro não mudou. O Deus de hoje não mudou. O mesmo Deus que agiu no passado, ele age no dia de hoje. O mesmo Deus que operou milagre no passado, opera no milagre no dia de hoje. Então não julgue a outra pessoa, que a outra pessoa está fazendo jejum com legumes. Quer dizer que só o teu jejum que Deus vai receber. O jejum sem comer, sem beber. A gente não pode ser assim, irmão. A gente está medindo Deus. A gente está dizendo para o próximo que Deus só recebe o jejum seco. Não, Deus não recebe só o jejum seco. Deus recebe o jejum de qualquer pessoa que esteja fazendo o jejum de Daniel, o jejum de Jesus, o jejum de Esther. Deus opera do mesmo jeito. Está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu vou fazer o que está na Bíblia. Que a Bíblia é a única forma de me levar para o céu, a única forma de me conectar com Deus, é a única forma de eu saber mais de Deus, mais de Jesus, mais das armadilhas do diabo. Está tudo aqui na Bíblia. E outra, jejum de outras coisas. Abstenção de atividades ou hábito para decidir mais tempo a oração ou outras práticas espiritual. Eu vou ler aqui para vocês em 1 Coríntios, para você entender mais aqui a palavra do Senhor. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 7, e versículo 5, que diz assim: Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicar-te à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vós não tente pela vossa incontinência. Viu, irmãos? É como eu falei para você, abstenção de atividades ou hábito para dedicar mais tempo à oração ou prática espiritual. Isso já é um jejum de outras coisas. Amém? Se dedicar ali na oração, se fortalecendo no Senhor. Eu vou lhe dizer alguns propósitos do jejum na Bíblia. Propósitos de jejum na Bíblia, eu vou lhe dizer. A primeira, arrependimento e confissão. Lembra de Davi? Davi jejuou por seu filho doente. Veja, esse jejum já tem um propósito, que é para Deus curar o filho doente de Davi. Então, eu estou falando aqui propósito do jejum na Bíblia, que Deus responde nos dias de hoje. Então, o arrependimento e confissão de Davi. Davi fez um jejum em prol do seu filho não morrer. Está em 2 Samuel. Eu vou citar os versículos e você procura aí na Bíblia, tá? Dá uma pausa no vídeo aqui e examina comigo na Bíblia. Davi jejuou pelo seu filho doente. Aí está 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16. Você pode examinar aí na palavra do Senhor. Outro ponto, consagração e preparação. Você lembra que Moisés jejuou no Monte Sinai antes de receber os mandamentos de Deus? Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Por quê? Por qual motivo? Foi para se aproximar de Deus? Não. Foi para receber a tábua dos 10 mandamentos. Ele recebeu uma ordem divina de Deus. E Deus, se revelou a Moisés
E Deus cobriu Moisés com o seu poder para que ele pudesse não sentir fome nem sede, para ele poder receber a tábua dos 10 mandamentos. Moisés não jejuou 40 dias e 40 noites para ter Deus perto, não. Ele recebeu uma ordem divina quando Deus chamou ele para subir no Monte Horebe. Aí Deus deu uma ordem para ele. E ali Deus envolveu Moisés com o seu poder para que Moisés não tivesse nem fome nem sede. Olha, irmão, para você jejuar 7 dias, só um exemplo. Para você jejuar 7 dias sem comer, sem beber, você tem que receber uma ordem divina do céu. Por exemplo, eu estou buscando a Deus e de repente o Senhor fala assim: meu servo, eu quero que tu faça um jejum sem comer, sem beber durante 7 dias. Sem comer, sem beber. Mas não te preocupa que eu vou te envolver no meu poder e tu não vai nem sentir fome nem sede. Aí sim a pessoa consegue passar 7 dias, 21 dias sem comer, sem beber, devido o poder de Deus envolvendo ele ali, mas por uma ordem divina. Até hoje Deus pode fazer isso? Pode. Deus não mudou, irmãos. Deus não mudou. Quem muda é a gente, conforme o passar do tempo. O pecado vai aumentando cada ano, e isso vai complicando a vida do cristão, e o cristão vai o quê? Vai desvanecendo, vai olhando para os problemas, vai quase entrando também na moda do mundo, e às vezes vai deixando de orar, de jejuar, daqui a pouco não está nem mais jejuando e nem mais orando. Então, você pode ler lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 28. Eu estou explicando de uma forma que você possa entender claramente no que eu estou dizendo, porque tem algumas pessoas que dão o ensino, mas não é de uma forma clara. Eu não estou dizendo aqui que eu sou o melhor, mas graças a Jesus foi uma sabedoria que o Espírito Santo me deu. Deus não usa ninguém igual. Deus usa de uma forma diferente. Então, está lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 28. Outro ponto, buscar por direção divina. Lembra da igreja primitiva? Ela jejuava ao escolher líderes espirituais. Você pode ler lá em Atos, capítulo 14, versículo 23, que nos dias de hoje, como no Velho Testamento e no Novo Testamento, a pessoa tem que orar. Um exemplo, o pastor está lá na frente e aí eles têm 5 pessoas se candidatando para fazer missão. Eles vão orar, perguntar a Deus qual dos 5 estão preparados para a missão. E ali Deus, o Espírito Santo vai mostrar para o pastor e eles vão botar a mão, né, abençoando e confirmando o chamado para a missão, para fazer a missão. É assim que nos dias de hoje deve acontecer, mas você vê que está tudo bagunçado, né? Eu não vou entrar muito nesse assunto porque já é outro tema. Outro ponto, intercessão. Daniel jejuou em favor do seu povo. Aqui, vamos ver aqui Daniel. Eu estava em Daniel aqui. Mas vamos ver aqui em Daniel. Aproveitar e ler esse versículo
que eu já estou bem pertinho aqui de Daniel. Daniel, capítulo 9 e versículo... Cadê? 3. Daniel, capítulo 9, versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e gozo e jejum e pano de saco e cinza. Então, Daniel aqui, ele teve aqui uma intervenção. Ele interviu em jejum e oração pelo seu povo. A oração tem muito poder, né? A oração e jejum, seja qual ela for feita de forma correta que está na Bíblia, seja no Velho ou Novo Testamento, Deus vai responder os teus jejum. Outro ponto, proteção. Esdras jejuou antes de viajar. Você pode ler lá Esdras, capítulo 8, versículo 21 e 23. Irmãos, o jejum não é uma fórmula mágica, mas sim um meio de fortalecer a tua vida espiritual, a tua vida física com Deus. O jejum e a oração, ela aproxima-se de Deus, você de Deus. E buscar uma direção, poder do alto, é um ato de mortificação na carne, permitindo que a tua carne morra aos prazeres do mundo e que ela possa obedecer à vontade do Espírito, que é o Espírito Santo. Então, quando a pessoa começa a buscar oração e jejum, seja qual for o jejum que você quiser fazer, seja no Novo Testamento, no Velho Testamento, você tem todo o direito de fazer porque está na Bíblia. Deus vai responder, né? Deus não vai dizer que vai te proibir. Esse jejum Deus não vai receber. Deus recebe sim, irmãos. Vai pela sinceridade da pessoa. E outra, a gente recebe direção de Deus na oração e no jejum. Então isso é um ato de fortificação da carne, permitindo que o Espírito se aproxima mais de Deus. Então a Bíblia nos encoraja a jejuar com coração sincero, buscando a Deus e não apenas uma satisfação de desejos pessoais, porque os resultados são imediatos. Eu vou falar aqui de observações aqui da Bíblia, que a Bíblia não estabelece uma frequência obrigatória de jejum, mas ela apresenta diversos exemplos de pessoas que jejuaram em momentos específicos de sua vida. Então, irmãos, ao jejuar, é importante manter uma atitude de humildade e buscar a Deus com sinceridade no seu jejum, seja ela no Velho Testamento ou seja ela no Novo Testamento, sem buscar reconhecimento ou ostentação. O jejum não é uma prática exclusiva de um tipo de pessoa, mas pode ser adotada por qualquer um que queira se aproximar e se fortalecer a sua vida espiritual com Deus. Entende? Então, a Bíblia fala sobre 3 tipos principais de jejum, né? De jejum de alimentos. O jejum total, o jejum com água e o jejum parcial. Esses são os 3 tipos. A Bíblia fala sobre 3 tipos principais de jejum de alimentos. O primeiro, o jejum total, o jejum com água e o jejum parcial.
Também temos exemplo de abstenção de outras coisas da vida cotidiana que eu falei para vocês aqui no vídeo, que poderão ser considerados um jejum. Como assim? Eu ajudar o próximo, porque a Bíblia diz assim, que o jejum que Deus se agrada é levar comida ao próximo, levar alimento para o mendigo, para quem precisa, a caridade. Então, tudo isso é um jejum perante Deus, que você pode fazer também. Jejum de ajudar o próximo. O jejum ele serve para você se aproximar de Deus, colocando as suas necessidades espirituais em primeiro lugar. Então, a comunhão com Deus é mais essencial que a própria comida. O jejum ele ajuda a concentrar um pouco mais das coisas de Deus, irmãos. Na Bíblia, encontramos exemplos de alguns tipos de jejum diferentes. Você pode realizar qualquer um desses jejuns que eu citei aqui no Velho e no Novo Testamento, desde que a sua saúde permita desde que a sua saúde permita. Se você tem algum problema de saúde, ou está grávida, ou, consulte o seu médico antes de realizar um jejum. Lembre-se que Deus não quer que você estrague sua saúde. Deus precisa da sua saúde. Deus quer que você cuide da sua saúde para fazer as missões do Senhor, para fazer a obra do Senhor aqui na terra. O jejum total eu vou lhe dizer. Primeiro jejum total, ele está na Bíblia? Tá. O jejum total é quando você não come nem bebe nada. Então esse tipo de jejum foi praticado por quem? Pela rainha Esther, antes de ela falar com o rei da Pérsia para salvar o seu povo. Como eu citei alguns versículos, já citei também ela, Se você não ouviu, vou repetir novamente. Esther, capítulo 4, versículo 15 e 16. Esse é o jejum total, sem comer, sem beber, é o que está na Bíblia. O jejum total deve ser praticado apenas por curtos períodos de tempo. Eu vou fazer um jejum sem comer, sem beber 3 dias. Primeiro dia já fiz, entreguei meu jejum. Segundo dia já fiz, entreguei meu jejum. Terceiro dia já fiz, entreguei meu jejum. Sem comer, sem beber água. Então ela fez um jejum de 3 dias, sem comer, sem beber. Atenção, irmãos. Esse tipo de jejum mais radical, que não deve ser praticado por mais que 2 ou 3 dias. Então ela passou 3 dias de jejum e oração sem comer, sem beber nada. Foi, direto. Durante esses 3 dias de jejum e oração, ela não comeu nada. Então é um jejum total, tá na Bíblia. Ok? Então, é como eu falei para você, é um jejum radical, que não deve ser praticado por mais, por mais que 2 ou 3 dias. Passar mais tempo em jejum total poderá causar danos graves à sua saúde e até causar morte. Então seja prudente, irmãos. Ficar doente ou morrer por causa do jejum não glorifica a Deus, tá? Faça com sabedoria. Segundo jejum com água. Então esse é o tipo de jejum mais comum, que eu mesmo faço, sempre faço. Em que você não come nada, mas bebe água. Tem gente que tem tanta fé tem tanta fé em fazer o jejum sem água e sem beber, que eles pensam que Deus só recebe e responde só se ele fazer um jejum sem comer, sem beber água. Para ele aquilo ali é o único jejum que tem na vida dele. Não, irmãos. Jesus não só recebe e responde a sua oração sem comer, sem beber. Jesus recebe a oração também com água. Jesus recebe a oração também
com o jejum de Daniel, de Esther. Então, né? Então esse tipo de jejum é mais comum, como eu falei para você, não comer nada, mas bebe água. Jesus provavelmente, alguns diz na Bíblia que provavelmente praticou esse jejum durante seus que Jesus provavelmente praticou esse jejum durante seus 40 dias no deserto, antes de começar seu ministério. O jejum com água pode ser praticado por períodos de tempos mais longos que o jejum total. Então, as pessoas dizem que provavelmente Jesus praticou esse jejum com água. E foi algo que o Espírito Santo, e eu volto a repetir novamente, foi algo que o Espírito Santo falou para mim. Então, se ele falou para mim, ore a Deus, que Deus pode falar com você também. Deus está pronto para falar com todos, irmãos. Com todos. Mas nem todos querem pagar o preço para ouvir a voz de Deus. Não é verdade? Você crendo ou não crendo, para mim não vai deixar de eu crer no que o Espírito Santo me falou sobre o jejum com água aqui de Jesus. É algo que você pode acreditar ou não acreditar. Não sou eu que vai mudar isso na tua vida, né? Isso foi só uma revelação que o Espírito Santo me deu. Eu não falei nenhuma heresia aqui. Foi algo que a gente sabe que o Espírito Santo revela o profundo, oculto e escondido. Se estava em oculto e escondido, o Espírito Santo pode revelar, né? Para qualquer pessoa. Então, quando o jejum durante mais que 3 dias, é bom beber também outros tipos de líquido para o corpo não entrar em choque. Você pode beber um suco, ou você pode tomar um chá, né? Outros sucos, tem uns que faz, eu já vi gente, né, que eu conheço, a fazer o jejum só com suco de frutas. Então, eu já vi pessoas fazerem jejum com isso, né? Ajudar a manter a saúde durante o jejum mais prolongado. Mas eu já vi pessoas fazer isso. Eu fui lá julgar? Não julguei. Porque, irmãos, você nem sabe a sinceridade daquelas pessoas quando faz esse tipo de jejum para Deus. É a fé. A Bíblia diz que é a fé que move montanha. A fé move a mão de Deus. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Pessoas que fazem esse tipo de jejum, como eu citei aqui na Bíblia, versículos, e citei esse tipo de jejum, você nem imagina a fé que a pessoa tem diante de Deus fazer esse tipo de jejum. É a fé que agrada a Deus. É a sinceridade que agrada a Deus. Tu vai fazer uma coisa sem fé? Tu vai fazer esse tipo de jejum que eu citei aqui na Bíblia? Você vai fazer esse tipo de jejum sem fé? Nem adianta fazer que Deus não vai receber. Se não fazer com fé. Que a fé é que agrada a Deus. Terceiro jejum parcial. O jejum parcial é quando você elimina apenas alguns alimentos de sua dieta, comendo de uma forma mais simples. Você lembra de Daniel? Daniel fez esse tipo de jejum durante 3 semanas, antes de receber uma visão sobre o futuro. Daniel, capítulo 10, versículo 2 e 3, que eu citei para vocês. Então, o jejum parcial pode durar algumas semanas sem danos para a saúde. Você pode fazer. Você tem liberdade para fazer. Nosso Deus não mudou. Se você tiver fé que Deus vai receber, faça. Se você não tiver fé, não faça. No jejum parcial, irmãos,
Você escolhe que tipo de alimento você não vai comer durante algum tempo. Normalmente é comida gostosa ou especial. Para ter uma dieta apenas de sobrevivência, não é pelo o gosto de comer. Se você tem algum problema de saúde, o jejum parcial é muito mais seguro que o jejum total ou o jejum com água. Então faça com sabedoria. Amém? Com fé. Outros tipos de jejum que eu falei para vocês e volto a repetir. A Bíblia também fala de jejum de outros tipos de coisas que não são alimentos. Em seu jejum parcial, Daniel também não usou perfume. Eu vou citar um versículo aqui, você procura aí na Bíblia, tá? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Vai. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, você lê aí na Bíblia, na sua Bíblia, tá? E outra, falar sobre a possibilidade de um casal se abster de relações sexuais para se dedicar mais à oração durante um curto espaço de tempo, tem também essa hipótese, que o casal pode sim sair um pouco, né, disso e se consagrar ao Senhor e depois voltar a ter relação com as suas esposas. Então, no jejum de outras coisas, você pode se abster de qualquer atividade ou hábito para ter mais tempo para Deus. Se você tem algum problema de saúde, eu volto a repetir novamente e reforço isso para vocês. Se você tem algum problema de saúde que exige uma dieta rígida, esse tipo de jejum é uma boa alternativa. Um jejum com água, um jejum com legumes. No entanto, você pode tomar cuidado para escolher algo que não vai interferir na vida de outras pessoas. Por exemplo, no caso das relações sexuais, esse jejum precisa ter o consentimento do cônjuge, tá? Tanto para a mulher grávida, tanto para a mulher não grávida. Então você pode juntar esse tipo de jejum a um jejum de alimentos, se você quiser e tiver fé. Não existe regras, irmão, rígidas. Quando você decide jejumar, escolha o tipo de jejum mais adequado para a sua situação e adapte para tirar o máximo proveito de tempo com Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Essa foi o pequeno ensinamento que muitas pessoas me cobraram sobre o jejum, quais são os tipos de jejum, e tá aí, irmãos. Faça os tipos de jejum que tiver no Velho Testamento, faça. Que Deus só age através da fé e sinceridade, amém? Deus abençoe a paz do Senhor.